Glória a Deus, meus irmãos. Vamos começar o dia com a oração da manhã. E nesta manhã, meus irmãos, nós vamos falar sobre os planos de Deus em nossas vidas. E aí, você sabe os planos de Deus? Você tenta antecipar, procurar sempre o meio mais fácil. Como é que está a sua vida, meus irmãos? Vamos ler lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo do 8 ao 11. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se, prostrando me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, meus irmãos, a gente entende que aqui no livro de Mateus, o Satanás estava tentando Jesus a fazer que o Salvador antecipasse o que Deus já havia reservado para ele, que ele era o herdeiro de todas as coisas. Então, meus irmãos, o diabo tentou Jesus mostrando algo grande, os reinos, mostrando riquezas para Jesus. Só que ele queria que Jesus deixasse de adorar a Deus para adorar ele. Mas só que Jesus sabia do seu propósito, porque Jesus sabia do plano de Deus, que Deus planejou a salvação. E Jesus, ele ia executar a salvação. E o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, ele aplica a salvação, ele santifica, ele nos lembra todos os dias do que Jesus fez por nós. Então, meus irmãos, a gente vê claramente aí que Jesus estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Então ele utilizou das Escrituras para ali expulsar Satanás. Lá na primeira epístola de João, o capítulo 2, versículo 15 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, meus irmãos, como a gente vê nessa passagem, é Deus orientando nós para a gente não colocar as coisas desse mundo à frente dele. A gente coloca nossos prazeres, mas prazeres que são passageiros, como riquezas ou prostituição, drogas, tudo que nos leva a morrer espiritualmente, que nos leva ao caminho do inferno, que a gente nos leva à nossa destruição. Deus está orientando aqui, que é para a gente deixar de lado isso, deixar o mundo, e sim nós se voltar para Deus, que a gente precisa do nosso Pai. Como a gente vê nessas passagens, falando do plano. O plano de Deus para nós é o que? É a salvação. Jesus Cristo executou a salvação. Ele é o nosso Redentor. Ele é o único caminho que consegue nos levar até o Pai. Mas só que a gente tem que mudar os nossos caminhos nessa terra. Nós temos que fazer a vontade do nosso Pai, o nosso Deus. E lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e se lhe dá e é dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque com a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um para outra parte. Então, meus irmãos, temos que pedir sabedoria a Deus, ler as Escrituras, ler a Bíblia, que a Bíblia nos orienta a fazer o que é correto, a fazer o bem, a fazer o melhor para uns com os outros. Então, irmão, mas eu quero ganhar, eu quero comprar um carro, quero comprar uma casa. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando que Deus sempre quer o melhor para os seus filhos, mas é você colocar algo à frente de Deus, que muitos, quando começam a melhorar de vida,
começa a trocar o mundo por Deus. Então, não façamos isso. Que nosso olhar sempre brilhe para o caminho de Jesus Cristo, para o caminho de Deus. Deus sempre quer o melhor para os filhos dele. Então, que a gente possa ter sabedoria. Lá no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. Então, meus irmãos, você vê nessa passagem Deus dizendo: nosso coração é enganoso. Nós estamos indo por um caminho torto e achamos que ali é o caminho correto. Muitas vezes é algo só prazeroso, algo passageiro. Quantas vezes você já foi para uma festa, chegou lá, se sentiu triste, voltou para casa com um vazio enorme? Quantas vezes você já usou uma droga, usou álcool, ou você se prostituiu e viu que aquilo ali não é direito ao olhar de Deus? Então você vê que o coração é enganoso. Você pensa que está fazendo algo correto, mas é errado ao olhar de Deus. Que é Satanás induzindo o homem a pecar, a fazer essas coisas, a usufruir da sua própria vontade. E ele não fala da eternidade, Satanás, para esses homens e mulheres que estão perdidos. Então vai ser algo terrível para eles, que é um caminho sem volta quando morrer e vai para o inferno, não vai para o céu. Muitos pensam que vai para o céu fazendo tudo errado, e não vai. A palavra diz que o caminho correto ele é estreito. O caminho de Jesus, a gente tem que fazer sacrifício por ele, para a gente estar um dia no céu com Deus. Então, meus irmãos, que você esteja ouvindo essa palavra, que você possa deixar a prostituição de lado, possa cuidar mais da sua família, que você possa deixar as drogas nesse momento, que você possa deixar esse mundo de lado, essas festas que só fala de demônios, só fala de coisas horríveis, que você possa ir para o caminho do Senhor. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 diz: Paulo fala: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então, meus irmãos, você vê que a gente não tem como, a gente tem que ter fé em Deus, senão a gente não consegue vencer as batalhas da vida e vencer Satanás. Então, irmão, eu não sei como é que eu faço. Primeiro, irmão, se você não é um cristão, você tem que se arrepender e crer na fé que Cristo salva, para você se libertar. Então, serve isso para todos nós, entendeu? Você tem que frequentar uma igreja, você tem que buscar um lugar de oração com membros ali para se fortalecer. E você tem que se alimentar da palavra. A palavra, ler as escrituras, ler a Bíblia, orar todos os dias para Deus, para ter uma comunhão e você se fortalecer todos os dias. Ter uma intimidade com o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que ele vai sempre nos lembrar de andarmos no caminho reto, desviando da tentação e do pecado. E assim você fará as coisas com a vontade e o olhar de Deus. Agora, meus irmãos, vamos orar, fechando nossos olhos. Senhor nosso Deus, obrigado, papai, por mais esse dia que está começando. Estamos aqui de pé, graças a ti, pai. Obrigado, pai, pela nossa família, pai. Obrigado pelos nossos familiares, parentes e amigos. Obrigado, pai, por cada um que cuida de nós através da tua mão, pai. Nos renova, nos fortalece, pai. Oh, pai, que o Senhor possa nos dar cada dia mais força para a gente enfrentar as batalhas do dia a dia. E aquele, pai, que precisa, pai, retornar para a tua casa, se reconciliar, toca, pai, toca no coração dele, pai. Repreende todo espírito maligno, aquele que queira derrubar ele, pai. Que ele possa entender do seu amor, que ele possa entender do seu plano de salvação, pai. Que ele possa entender do nosso Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo possa guiar cada um de nós, pai, para a gente continuar, pai, vencendo as batalhas do dia a dia, pai. Tudo a gente te agradece, pai. No nome santo do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.